sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Faladeira de Domingueira. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu fiz pra estudar, tá bem, hein? Como eu fiz pra estudar redação para o Enem. Quem me pediu esse vídeo foi Alcione Araújo, muito obrigada por sua sugestão, um beijo. Então vamos lá. Bom, vou começar contando do início. Eu não tinha costume de fazer redação, sempre não gostei de escrever, mas quando eu entrei no meu ensino médio eu comecei a tornar isso um hábito na minha vida, escrever, então eu ficava escrevendo qualquer coisa. Eu comecei mesmo a passar a escrever assim, gostar de escrever, porque eu comecei a fazer poesias, até postei umas poesias aqui no canal, né, meu passado. Oi, tudo bom? Então foi por causa das poesias que eu comecei a tomar gosto pela escrita. Quando eu fazia as poesias, eu tentava procurar umas palavras diferentes que a gente não usa no nosso cotidiano. Aí eu fazia o quê? Pesquisava na internet pra poder colocar na poesia pra ficar mais bonitinho, né? A partir disso, eu comecei a aprender novas palavras e eu fui ampliando mais o meu vocabulário, se é que eu posso dizer assim. Aproveitando essa deixa, eu comecei a fazer esse mini dicionário que já tá todo destruído aqui, com algumas palavras que eu não conhecia ou que eu tinha dúvida quanto ao seu significado. Muitas pessoas me pediram pra eu deixar o caderninho pra vocês verem as palavras que eu coloquei aqui. Só que, gente, esse caderninho, o único propósito dele é fazer com que você não esqueça as palavras que você está aprendendo. Que essas palavras sejam palavras que você não conhece ou que você tenha dúvida. Ou seja, se eu simplesmente colocar esse caderninho aqui para vocês, provavelmente vocês não vão se lembrar das palavras que eu coloquei aqui, porque as palavras que eu escrevi têm uma história pra mim. Ou seja, quando eu vejo, sei lá, a palavra panaceia, eu lembro que eu ouvi isso de um professor. Quando eu vejo a palavra apatia, eu lembro que eu li em um livro. Quando eu vejo a palavra inócuo, foi de outro livro. Então, tipo, as palavras pra mim têm um contexto, têm uma história por trás, por isso que eu lembro delas. Então, é muito legal se você fizer esse caderno com as suas palavras, porque o caderno vai ter a sua identidade e as coisas que você precisa. Então, eu espero que vocês compreendam isso. Eu realmente quero ajudar vocês, por isso que eu estou lhe incentivando para você pegar qualquer caderno ou um bloquinho de notas e começar a fazer o seu caderninho, o seu dicionário pessoal. Ok, então depois que eu comecei a fazer essa nova coisa de ficar copiando palavrinhas novas no caderninho, eu comecei a escrever textos, mas textos sem nexo. Que nem nas dicas de redação que você pode ver clicando aqui em cima. Quando eu falo pra você, comece a escrever sobre qualquer coisa que lhe traga prazer. Com uma escrita já assim mais formalzinha, mais arrumadinha, pra você já ir pegando jeito pra redação. E esse meu ensino médio foi desse jeito, fazendo poesia, pesquisando palavras. Quando eu cheguei no meu terceiro ano, eu precisei começar mesmo a fazer redações. Só que antes disso, no meu segundo ano, eu fiz a minha primeira redação estilo Enem, que eu não estou achando aqui no momento, que eu queria mostrar pra vocês, mas eu não tô achando. Mas eu tirei 720, foi a minha primeira redação da vida estilo Enem. Tirei 720, já foi uma nota boa, né? Eu falei, caramba, sem eu estudar direito, eu tirei uma nota assim legalzinha, então vamos estudar. Então como foi que eu fiz pra estudar? É isso que vocês querem saber. Eu pesquisei muito. Eu tinha o caderno do universitário, que ele me trouxe vários textos, tipo isso aqui. Vários textos sobre temas diversos. Esse daqui é sobre mobilidade urbana, o direito e a cidade. Então ele traz muitos dados, ele traz muitas informações que a gente pode usar na redação. Então eu estudei muito por aqui também. No meu intervalo na escola, quando eu não tinha nada para fazer, eu ficava lendo esses textos e foi o que me ajudou muito. Não significa que porque você não tem esse caderno que você não pode estudar. Porque quando eu não tinha esse caderno, eu pesquisava na internet. Então eu pegava um tema que eu já era familiarizada ou que eu gostaria de escrever sobre. Exemplo, sei lá, suicídio. Eu sabia que eu tinha visto aquele filme lá, Antes de Você, né? E ele fala um pouco sobre o suicídio. O que eu fazia antes? Eu pesquisava na internet métodos de intervenção ou até modelos de redação sobre suicídio, se tivesse na internet. Quando eu me sentia segura no assunto, eu começava a escrever e fazia o rascunho da redação e passava ali. Então foi assim o meu início de estudo em redação. Só que com o passar do tempo, a gente sabe que no Enem a gente não vai ficar sabendo do tema antes. Aí o que é que eu fazia? Nesse mesmo caderno aqui, a gente tem muitas propostas de redação, propostas prováveis assim. Aí o que eu fazia? Tipo isso aqui. A proposta desse daqui é os desafios da mobilidade urbana no Brasil no século XXI. Até bateu com o texto que eu mostrei pra vocês, né? Daí eu abri assim, tipo, na sorte, vrau. A proposta que caía eu fazia como se fosse no Enem mesmo, assim, eu abrindo a prova e começando a fazer. Fazia o rascunho e passava limpo pra treinar o tempo. O meu objetivo era fazer uma redação em no máximo 1h20. Daí, de tanto eu treinar, eu acumulei mais ou menos isso daqui assim. Isso aqui foram as que eu encontrei, fora as que eu escrevia. Achei! A minha primeira redação, gente, foi sobre
Ideologia de gênero, se eu não me engano. As outras redações eu acabava escrevendo em cadernos e jogava fora os rascunhos, porque nem todas eu passava limpo, porque às vezes não dava tempo realmente de treinar a redação assim formal. Então essas aqui foram as que eu passei a limpo. E às vezes quando eu não tinha a folha de redação, eu fazia à mão assim, ó, com lápis, e fazia a estrutura da redação já para eu ficar acostumada de quando eu fosse lá fazer a prova do Enem. Só que nesse mesmo caderno a gente tem várias folhinhas assim, já no estilo da redação, onde eu podia treinar. Então o meu estudo em redação foi basicamente isso: pesquisas, leitura e prática. Você só vai aprender redação fazendo redação, todos os dias, pelo menos uma vez na semana. No início eu fazia redação todo dia, aí quando eu já fui pegando o jeito, eu passei a fazer redação 2 vezes por semana, 1 vez por semana, quando eu tava feliz, quando eu tava afim de fazer redação. Então, tipo, de um tempo que eu demorava pra caramba pra fazer redação, porque eu não sabia o que colocar, eu não tinha assunto. Por quê? Porque eu não conhecia sobre o tema, eu não sabia o que colocar em uma redação. Então, depois quando eu entrei no cursinho, tudo isso melhorou muito, porque eu tinha agora uma estrutura e eu sabia o que fazer na redação. Outra coisa que eu fiz foi pesquisar citações filosóficas na internet. Tudo isso aqui é citação. E aqui embaixo tem algumas que eu adicionei com caneta, porque eu gostava e eu achava que eu poderia usar. E funcionou! Eu aprendi essas citações e eu até usei uma na minha redação do Enem, não lembro qual foi. Então é outra dica bem legal pra você pesquisar citações, histórias, filmes, livros. Pega um livro que você já leu e tenta encaixar na redação. Eu sei que sempre você vai conseguir encaixar alguma coisa da sua vida na redação, até um programa de televisão. Daí, tem uma ordem cronológica aqui de notas, né? Tipo, tem redação de 800, 760... Ah, foi 760, a minha primeira redação. Eu falei 720, tava errado. Tem 840, 840 de novo, 800, 760, 880. E teve uma redação que eu meio que fechei 1000 e não fechei, porque o professor não quis colocar 1000, porque ele disse que eu já sabia a nota que provavelmente eu teria. E outro detalhe é que eu consegui 2 professores diferentes para corrigir minhas redações. Só que não era uma coisa tipo assim, fixa, né? Fiz uma redação, eu tenho certeza que o professor vai corrigir. Não. Tanto que essas aqui são as corrigidas. Tem muito mais redações que eu fiz e que não foram corrigidas. Só que quando eu conseguia que o professor corrigisse minha redação, aí eu conseguia ver como é que eu tava. Aí foi crescendo, né? Os pontozinhos até eu chegar na casa dos 900. Então quem corrigia as minhas redações era o professor do cursinho, quando ele tinha tempo. Quando eu chegava cedo, aí ele dava uma corrigida lá nas minhas redações. E eu tenho uma amiga que o professor dela é meio que vidrado assim em redações. Então eu entregava as minhas redações a ela passava pro professor, ele corrigia e depois eu recebia a redação corrigida e com as observações sobre o que eu precisava melhorar. Então essa questão de alguém para corrigir essas redações é importante, porque você vai saber em que você precisa melhorar, o que você precisa parar de fazer e o que você deve fazer. Se você não tiver assim alguém para corrigir suas redações, eu creio que na internet, porque eu estava procurando também, tem aplicativos e sites que você manda a sua redação e as pessoas corrigem. Não são professores, mas são pessoas que sabem e entendem de redação. Então tem vários métodos que você pode usar para estudar. Só é você escolher um que você se sente mais confortável. E eu creio que vai ser só sucesso. Eu queria ter colocado esse vídeo antes, mas eu realmente não tive tempo. Tô aproveitando agora a Copa e eu estou em casa, então eu tenho tempo pra gravar vídeo. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, se inscreve no canal para os próximos vídeos e é isso.